Graças a Paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Infelizmente, nos dias anteriores não pudemos postar os vídeos, mas a partir de hoje retornaremos às nossas atividades normais. Hoje, lendo o capítulo 27, 28 e 29 do livro do profeta Ezequiel. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 27 está escrito: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos de muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de faias de Seni. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura, as ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, estes foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros que se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram o teu exército. Os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros de redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância da tua casta de riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, e penag, e mel, e azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas misericórdias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus mercadores em todos os seus mais finos aromas. Em toda a pedra preciosa e ouro negociaram nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Azul e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores
te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no meio dos mares, as tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão, e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, e com amarga lamentação, e no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio enriquecesses os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas caíram, no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornastes em grande espanto e jamais subsistirá. Capítulo 28. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: porquanto teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riqueza, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás de morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Tu és homem, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. De morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levantou a lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados. De ti em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei ao meu servo Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei com que os peixes dos teus rios se apaguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas, e te deixarei no deserto, e a ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porquanto se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhe rasgaste todo o ombro, e quando se apoiaram em ti, te quebraste, e lhes fazias tremer todos os seus ombros. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei o homem e o animal, e a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde a torre de Siene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras desoladas, e as suas cidades entre as cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e o dispersarei pelas terras. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade,
quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27 do primeiro mês, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a recompensa para o seu exército, como recompensa do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, porquanto trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei brotar o poder da casa de Israel, e abrirei a tua boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 30, 31 e 32 do livro do profeta Ezequiel. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim o permitir.